Inúmeras variáveis contínuas que descrevem fenômenos naturais e sociais apresentam distribuições de probabilidades próximas à distribuição normal. É por este motivo que a distribuição normal é o modelo mais largamente utilizado na estatística e em diversos contextos cotidianos, pois representa matematicamente o comportamento de diversos fenômenos naturais e sociais. De acordo com Montgomery, toda vez que um experimento aleatório for replicado, a variável aleatória que for igual ao resultado médio ou total das réplicas tenderá a ter uma distribuição normal, à medida que o número de réplicas se torne grande. A normal descreve como as observações estão localizadas em relação à média μ, e para ser construída depende apenas de dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Deduzida por De Moivre em 1753, como forma do limite binomial, foi posteriormente redescoberta por Laplace e por Gauss. Ainda quanto aos seus nomes, encontra-se como Bell Curve devido ao seu formato isográfico, que se aproxima de um sino. Para o estudo deste modelo, deve-se, primeiramente, conhecer como termos como variáveis aleatórias, funções de densidade de probabilidade, média, desvio padrão e variância. Uma função de densidade de probabilidade é uma função que modela o comportamento probabilístico de uma variável aleatória contínua. Ela fornece uma descrição simples das probabilidades associadas a esta variável aleatória, desde que a função seja sempre não negativa e que a probabilidade da massa total de certeza seja igual a 1. Esta é uma forma de representar como média μ e variância sigma ao quadrado. Como a FDP é uma função dependente do desvio padrão, não se trabalha com seu valor igual a zero, pois dessa forma não existiria o desvio em relação à média, impossibilitando traçar a curva. A FDP, nesse caso, também é uma função do tipo exponencial. Dessa forma, para quaisquer valores de média, desvio e realização de variável aleatória, a FDP nunca admite valores menores ou iguais a zero. Vamos provar agora que a massa total de certeza resulta em 1. Se y é igual a x menos a média dividido pela variância, então dx é igual ao desvio dy. Substituindo na FDP e elevando ao quadrado, como temos que integrar duas vezes, substituímos o y por z para não confundir na resolução. Integrando utilizando coordenadas polares e resolvendo por substituição, chegamos a 1 através dos seguintes passos mostrados a seguir. Vamos variar agora alguns parâmetros para uma melhor análise da curva. Neste primeiro gráfico, com desvios diferentes, reparem que as três curvas mostradas, a média é a mesma. Já nesse segundo, a situação é oposta. As médias são diferentes e as curvas possuem o mesmo desvio. A partir da análise dos gráficos, podemos tirar algumas conclusões da curva normal. A curva possui forma de sino, é simétrica em relação ao eixo x, que passa pela média μ, já que esta possui seus pontos de inflexão em média mais ou menos desvio e é côncava para baixo. Se x está entre média menos desvio e desvio mais média, o caso contrário é côncava para cima. Ela é unimodal, portanto possui média, mediana e moda igual. A curva aproxima-se do eixo horizontal assintoticamente à medida que nos afastamos da média, com limites infinitos iguais a zero. A construção de uma curva normal depende apenas dos valores de desvio, padrão e média, pois são os únicos parâmetros avaliados. O valor esperado, ou média, é uma medida na caracterização de uma curva de distribuição de probabilidade. Vamos entender tal valor como uma medida de posição que contribui para localizar a distribuição. Vamos reduzir o valor esperado no caso da distribuição normal. Substituindo a função na integral, como z é igual a x menos média dividido pelo desvio, x é igual a z vezes desvio mais média dx é igual a desvio dz. Trocando novamente os termos na integral, integrando resultamos em 1, utilizando o método da substituição. Chegamos que u é igual a z ao quadrado dividido por 2. Concluímos então que o valor esperado é igual à média. A variância de uma variável aleatória x é uma medida de dispersão ou espalhamento nos valores possíveis de x. Portanto, essa medida caracteriza a variabilidade das variáveis aleatórias. Deduzindo através do valor esperado, substituindo a função na integral, como z é igual a x menos média dividido pelo desvio, x é igual a z vezes desvio mais média, dx é igual a desvio dz. Trocando e substituindo na integral, utilizando o método da substituição, resultamos em 1. Chegamos que u é igual a z ao quadrado sobre 2, então o valor esperado é igual à média. Como a variância é igual ao valor esperado de x menos o valor esperado de x, tudo elevado ao quadrado, separamos o valor esperado nas seguintes integrais. Como elas são impossíveis de se resolver em métodos convencionais, utilizando os métodos computacionais, chegamos que elas valem raiz de 2π. Substituindo nas integrais, a primeira resulta na variância, desvio ao quadrado, a segunda em zero e a terceira na média ao quadrado. Portanto, retornando à fórmula inicial do valor esperado e fazendo as substituições necessárias, fica evidente que a variância vale desvio ao quadrado.
Uma vez conhecida a variância, o desvio é trivialmente calculado. Vamos agora definir a função de densidade acumulada. Supondo que x tenha a distribuição normal média-variância, introduz-se a variável z, resultando na normal reduzida, que possui probabilidade de x entre a e b. Não é possível utilizar métodos convencionais para calcular essa integral, por isso utilizamos valores tabelados. Esse gráfico representado, ele pode representar qualquer função de densidade acumulada de curva normal. E essas curvas estão sobrepostas. Isso acontece por, além de elas possuírem a mesma média, o formato da curva normal é simétrico, e quanto mais ela se distancia da média, menor é a probabilidade acumulada. Aplicação da distribuição normal em engenharia de produção. Dimensionamento de estoques de segurança. Estoques são obsoletos, agregam custos elevados e, quando mantidos em excesso, provocam prejuízos às empresas. Em contrapartida, a redução excessiva dos estoques pode causar escassez dos produtos diante da variabilidade da demanda e perda de vendas, ou seja, prejuízos. Os estoques de segurança agem como amortecedores para os erros e incertezas associados à demanda e ao lead time, que é o tempo entre o momento de entrada do material na tarefa considerada até a sua saída. Por exemplo, o lead time de produção é o tempo que o produto leva para ficar pronto desde a sua primeira alteração no processo produtivo. Quanto maiores forem as variações de demanda e de lead time, maior será a incerteza e maiores deverão ser os estoques de segurança do sistema, para que não se reduza ou perca a venda por falta de produtos. Usa-se a distribuição normal de probabilidade para aproximar o comportamento da demanda e aproximar as variações nos diversos lead times, relacionados principalmente à produção, à venda, aos fornecedores e à logística, para tornar mais simples e direto o cálculo do estoque de segurança. Esta aproximação, exposta pela curva normal, é feita a partir de uma base de dados histórica, ou seja, da coleta e análise de informações sobre a demanda e sobre o lead time de cada produto estudado, normalmente ao longo de grandes períodos de tempo. A partir dessa distribuição, podemos determinar o quanto de risco queremos correr, ou, em outras palavras, o nível de serviço do item. Um desvio padrão ao redor da média cobre mais de 68% da curva. 2 desvios padrão cobrem mais de 95% e 3 desvios padrão cobrem mais de 99% da curva. Podemos considerar que o nível de serviço é função de quantas faltas admitimos como suportável para este item. Logo, nível de serviço é igual a 1 menos o número de faltas dividido pelo total de produtos demandados. Este valor é consultado na tabela de distribuição normal de probabilidade e logo determinamos o número ideal de desvios padrão. Então, o estoque de segurança é calculado da seguinte maneira: estoque de segurança é igual ao número de desvios padrão vezes o desvio padrão. Em uma loja de ferragens, sabe-se através de dados históricos arquivados pela loja que neste mês é esperada a venda de 100 parafusos e que o desvio padrão é de 20 unidades. Admite-se uma falta de 10 parafusos na procura por 100 unidades desse tipo. Após calcular o nível de serviço, deve-se identificar o valor correspondente a 90% na tabela de distribuição normal padrão, a fim de definir o número de desvios padrão. Lembrando que esta tabela é válida apenas para metade da curva, portanto, deve-se encontrar um valor próximo a 45%. De acordo com a tabela, K é igual a 1,64. Utilizando a equação do cálculo do estoque de segurança, obtém-se 33 unidades. Assim, pode-se dizer com 90% de confiança que a demanda de parafusos neste mês não excederá 133 unidades e que o estoque de segurança é de 33 produtos como este. Exercício 1. Suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes em uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal de média 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos. Qual é a probabilidade de que um atendimento dure entre 7 e 10 minutos? Seja x o tempo necessário para atendimento de clientes, z a variável aleatória menos a média dividido pelo desvio padrão,
A probabilidade de x estar entre 7 e 10 é equivalente à probabilidade de z estar entre menos meio e 1, de acordo com a fórmula de z. Realizando os cálculos e utilizando a tabela de distribuição normal acumulada padronizada, obtém-se 53,28%. Exercício 2. Sabe-se que a variável x tem distribuição normal com média 60 e variância v. Se probabilidade de x maior ou igual a 70 é igual a 0,0475, qual é o valor de v? Se a probabilidade correspondente à metade direita da curva normal é meio, a probabilidade da região entre z igual a 0 e o ponto 0,0475 é 0,4525. Localizando a probabilidade de 0,4525 na tabela de z, encontra-se z igual a 1,67. Como z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão, encontra-se o desvio padrão aproximadamente igual a 6 e a variância aproximada a 36. A curva normal, que pode ser utilizada para representar diversos fenômenos do cotidiano, se caracteriza principalmente por dois parâmetros, média e desvio padrão. Quando esses dois parâmetros sofrem variações, obtemos diferentes curvas. Na prática, com o exemplo da aplicação para a determinação do estoque de segurança, foi possível notar que a distribuição normal determina o comportamento de diversas práticas adotadas pelas empresas.